pessoas olhem e de alguma maneira se interessem ou se interessam por isso em função das conquistas, daquilo que a gente tem de bom. A pergunta a respeito da nossa história é uma pergunta que nos faz refletir sobre a nossa trajetória como um todo. Talvez essa pergunta, se a gente parar um pouquinho para pensar, alguns têm dificuldade de responder, porque envolvem experiências de dificuldade, envolvem sofrimento, envolvem perdas, envolvem lutas. Outros têm até uma facilidade, mas junto com isso a dificuldade de colocar à mostra as suas fragilidades, os seus erros, as suas pisadas na bola, e quase que sempre a gente vai omitir aquilo que não é um grande testemunho e que não traz uma experiência de superação e de vitória. Qual é a sua história? A sua história real, a sua história de vida real. O que nós queremos conversar nessa série de mensagens é a respeito da ação de Deus na nossa história e de como nós devemos construir narrativas de si mesmo de uma forma verdadeira, porque nós temos uma facilidade de contar a história sempre partindo das nossas experiências e sempre também colocando o nosso trama para que as pessoas compreendam aquilo que nós queremos que elas compreendam. Agora, o Evangelho de Jesus nos apresenta um desafio da vida real, o desafio de contarmos quem de fato nós somos. E o tema de hoje tem a ver com essa narrativa real. Por isso a proposta é falar do sucesso ao significado, de uma vida ou de uma narrativa de sucesso, que nós temos uma grande facilidade em contar, nós vamos falar sobre isso, a uma história de significado. Nós precisamos de narrativas, nós precisamos de história. O ser humano constrói a sua vida baseado nessas narrativas. E muitas das vezes, e a gente se lembra da nossa escola, quando a gente lia aqueles livros e no final dizia, a moral da história é... Lembra-se disso? Qual é a moral da história? Eu temo que muita gente confunda a moral da história apenas olhando a ótica da vida pelo sucesso, e não a ótica da vida pelo significado, e é exatamente isso que nós vamos ler em Marcos capítulo 10, do versículo 17 ao versículo 22, ok? Essa minha voz hoje está sendo um grande desafio. Eu gastei ela sexta-feira no jogo de São Bento com os meus filhos, por causa da friagem. Lembra que a mãe da gente falava friagem? Eu peguei friagem e comprometeu a minha voz. Então, desculpa, não é uma voz tão bonita, nem a minha voz natural é, mas hoje está difícil aqui de me comunicar, ok? Marcos capítulo 10, do versículo 17 ao 22, nós temos o seguinte relato bíblico e ação de Jesus na história de um homem. Diz assim: pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre o seu pai e a sua mãe? Então o homem respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele com amor, disse: só uma coisa falta a você. Vá, vende tudo o que tem, dê dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Quando a gente olha para o texto, a gente vê a história desse homem, que tradicionalmente é chamado de jovem nas traduções. Ele era alguém de posição social elevada. Por isso que em algumas traduções a gente tem a expressão líder ou a expressão oficial. Era um homem que tinha uma posição social entre os grupos religiosos, sacerdotes, rabis, e entre os políticos da época.
Esse jovem moço, esse rapaz, ele estava exatamente nessa posição intermediária, de alguém que tinha um status social, mas que não fazia parte de um grupo de religiosos e nem de um grupo de políticos. Era alguém que vivia no meio dessas relações, tinha um status, tinha uma condição. E logo que a gente percebe o diálogo dele com Jesus, a gente nota que essa conversa com Jesus, ela se abre diante de um elogio. É como se ele usasse de neurolinguística, PNL aqui, não é uma crítica, é só uma constatação. Ele usa de um recurso de linguagem, dizendo assim, bom mestre, que é uma expressão usada na época nas relações sociais e comerciais. Ele começa esse diálogo com Jesus, de alguma forma, usando essa linguagem cordial, essa linguagem que quem há algum tempo aqui assiste televisão lembra do aquele cara da escolinha do professor Raimundo, que chegava e ficava ali tentando, né? Como era o nome dele? Eu esqueci. Alguém lembra? Não. O Eliel, nem você lembra, Eliel. Poxa vida. Então vamos lá. Somebody love? Não. Bom mestre, ele chega naquela perspectiva de uma história e de um elogio das suas relações, e Jesus logo pontua, diz assim, espera aí, como que você me chama bom, se essa expressão se dirige a Deus? E ele é o próprio Deus, mas ele coloca o homem numa linguagem adequada. Ele diz mais ou menos assim, olha, vamos falar num outro tom de conversa, numa outra forma de conversa, não numa linguagem de elogio, de alguém tentar persuadir o outro. Vamos falar numa linguagem real. E é exatamente isso que talvez Jesus quer quando ele faz esse apontamento ao homem. Espera aí, sem elogios, sem técnicas de comunicação e abordagem, vamos falar da realidade, porque essa expressão se refere a Deus. Agora, nesse diálogo, rapidamente Jesus faz com que ele reflita sobre isso, e logo após passa-se então ao questionamento a respeito dos procedimentos religiosos, morais da lei. Ele pergunta, você tem guardado os mandamentos? E a resposta dele prontamente, sim. Interessante aqui o fato, e a gente vai pensar sobre isso daqui a pouco, é que Jesus faz perguntas sobre 5 mandamentos que tratam do nosso dever para com o nosso próximo. São os mandamentos relacionais, mandamentos que tratam da nossa relação com o próximo. E ele diz, ok, eu tenho cumprido, tenho sido apto a essas exigências. E prontamente o homem se vê diante desse questionamento de Jesus. E é quando então, no centro da conversa e na ênfase do texto, Jesus coloca aquele homem diante de uma reflexão e de um desafio ainda maior. Jesus sabe na narrativa, na história desse homem, ouvir aquilo que ele queria, porque a pergunta era a respeito da salvação. Jesus ama aquele homem, porque o texto diz isso, que esse amor é um amor gracioso, mas Jesus também traz aquele homem a uma realidade, a uma reflexão sobre a existência, que nos faz considerar 3 lições importantes do texto. A primeira consideração do texto é que Jesus conhecia o coração daquele homem e as suas motivações. E a partir disso, Jesus desconstrói a medida de vida daquele homem. Eu vou explicar isso. Jesus desconstrói a medida de vida daquele homem quando ele olha para aquele homem com amor e diz, uma coisa falta a você, vá, vende tudo o que tem. E aquele homem que se via apto diante das exigências religiosas, que pautou toda a sua vida na construção dessa identidade, se vê em xeque. Você já imaginou? Você viver a sua vida toda, e o texto diz que desde a juventude, algumas traduções, desde a sua adolescência, desde a sua infância tardia, aquele homem vivia baseado nesses procedimentos, e Jesus coloca aquele homem diante de uma desconstrução. Só falta uma coisa, vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem e me segue. Quando Jesus diz isso, ele desconstrói a régua, a medida que aquele homem construiu a sua vida. O que isso se aplica à nossa vida?
é que muitas vezes o que nós entendemos como vida, como sucesso, como uma pauta, como uma régua daquilo que nós almejamos, sonhamos, planejamos, não é o que Deus tem para mim e para você. O que nós queremos? Nós queremos uma narrativa de vida de sucesso. A gente quer que as pessoas olhem para nós e nos admirem. E a gente quer que as pessoas que estão à nossa volta, principalmente, vejam quão felizes nós somos diante dos nossos projetos, que estabelecemos como um ideal de vida. Por isso que Adam Phillips diz que a ideia de uma vida boa foi substituída pela de uma vida a ser invejada. E nós vivemos hoje um grande problema. As pessoas só querem ter sucesso, serem admiradas, serem felizes, alguém olhar para elas e dizer assim: uau, que vida você tem. E essas disputas começam dentro do círculo familiar, quando a gente se encontra com família e começa a contar os sucessos da nossa profissão, dos nossos filhos. Olha o que ele fez, viajou, olha isso. E nós começamos a contar narrativas de sucesso, omitindo de fato as motivações do nosso coração e quem nós somos. Por isso que tem muita gente que pega todo o seu recurso, coloca dentro de um ideal, de um projeto, de um negócio, e aquele negócio não dá certo, desmorona com prejuízo, e a pessoa demora dias, meses, anos para compartilhar, porque ela tem receio no coração e vergonha que as pessoas saibam que ela é uma derrotada. E aí você encontra com a pessoa, você às vezes pergunta: e aí, como que está o seu negócio? Ela não admite, ela diz assim: estou reposicionando. É uma palavra nova hoje. Eu estou fazendo algumas mudanças de atuação, algumas mudanças de estratégia, mas nunca reconhecendo, porque nesse clima que a gente vive de disputa, as pessoas não expõem as suas fragilidades. E nós somos tão teimosos, tão arrogantes, tão predestinados com aquilo que a gente entende que é o ideal de vida, que a gente massacra as pessoas que estão à nossa volta em função dos nossos objetivos, dos nossos sonhos. A gente não coloca a realidade dos fatos com medo que as pessoas olhem para nós e nos reconheçam como pessoas que não têm sucesso conforme a medida da sociedade. É impressionante o medo que as pessoas têm de expor as suas fragilidades e trazem tudo para o campo do sucesso, para aquilo que fortalece elas e aquilo que é construído a partir da narrativa de sucesso. Esse homem do texto sabia que ao Jesus perguntar a respeito do mandamento, ou dos mandamentos, ele estava numa área que ele era fortalecido. Falou: opa, isso aqui eu entendo de tudo, sempre, guardei desde a minha infância. E quando Jesus fala, falta uma coisa, eu imagino que na cabeça daquele homem fazendo o exercício, ele diz: puxa, se o mais difícil eu já fiz, vai vir agora uma pergunta super fácil. E Jesus diz: vende tudo que você tem. Desmorona-se a medida de vida de muitas pessoas. E aqui eu quero fazer uma profunda reflexão com você. Será que a sua narrativa de vida, a sua história de vida, te oferece significado ao invés de sucesso? Ou será que você é apenas uma pessoa preocupada e escrava de passar para as pessoas a imagem de que você é uma pessoa bem-sucedida, e você omite os seus erros do passado, omite as suas tragédias do passado, quantas pessoas você feriu, para que as pessoas olhem para você e vejam em você uma pessoa bem-sucedida? Mas Jesus está desconstruindo a medida daquele homem, porque foi pautada a partir das suas próprias realizações. Por isso que Branham Mann diz assim: viver pela graça significa reconhecer toda a história da minha vida, o lado bom e o ruim. Ao admitir o meu lado escuro, aprendo quem eu sou e o que a graça de Deus significa, o que ela significa para mim e para você. O que nós queremos é apenas narrativas de sucesso. E aqui eu quero fazer alguma ilustração sem ofender ninguém. A gente quer chegar alguém lá e dizer o seguinte: olha, eu estou há alguns anos fazendo essa dieta, e eu comecei essa dieta, eu perdi nenhum quilo.
Na verdade, faz 4 anos que eu estou aqui e eu perdi 600 gramas. Isso não impacta ninguém. Na verdade, eu tinha um carro bem velho, os pneus carecas, e eu tive que vender esse carro e hoje só ando de ônibus. Isso não nos atrai. O que nos atrai? Histórias de pessoas que vão de uma situação mínima para uma situação máxima. Eu tinha lá uma bicicleta barra forte, breque de pé, na nossa época. E hoje eu tenho um carro, olha que carro que eu tenho, e as pessoas olham para isso e dizem, é isso que eu quero. Porque nós somos atraídos por essa medida, por essa régua, de um sucesso que se sobrepõe às histórias difíceis, trágicas. E às vezes até a igreja, a religião prega essa fé de sucesso, essa fé que faz a gente sempre ganhar, até que alguém fique doente, até que alguém perca o emprego, até que alguém enfrente uma crise no casamento e se sinta envergonhado e constrangido de abrir para as pessoas as suas fragilidades. Por isso que essa pergunta, qual é a história da sua vida, é tão difícil para algumas pessoas. Reconhecer que nós erramos, reconhecer que nós pautamos a nossa vida de uma forma equivocada, reconhecer que ferimos pessoas, reconhecer que temos dificuldades, limitações, e não seduzidos por uma ótica e uma cultura do sucesso, que faz com que eu e você vivemos personagens, e não o evangelho da graça que nos chama para a verdade. Quando Jesus faz aquela pergunta, Jesus desconstrói a medida de vida daquele homem. Falta uma coisa: vende tudo que você tem, entrega aos pobres, vem e segue-me. Segunda consideração do texto. Logo após fazer essa reflexão, preste bem atenção aqui comigo, pessoal. Por favor, galera do fundo, me ajude aqui. Jesus insere o outro como causa e significado. Jesus vai inserir o próximo como causa e significado. Ele diz: vá, vende tudo o que tem, dê dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Por que Jesus faz isso? Porque muitos dos nossos projetos, muito daquilo que nós entendemos como sucesso, excluem pessoas e nos coloca no centro da narrativa. Tanto isso é verdade que quando Jesus pergunta àquele homem a respeito dos mandamentos, ele prontamente responde que sim. E Jesus coloca ele diante da prática. Já que você pratica esses mandamentos, vende tudo que você tem. Porque Jesus sabe que nós vivemos de uma forma egoísta, medindo apenas o nosso sucesso pelo reconhecimento individual. Nós queremos que as pessoas nos aplaudam. E geralmente esse sucesso tem a ver apenas comigo e não com as pessoas. E quando Jesus convida aquele homem a vender tudo o que ele tinha e entregar aos pobres, Jesus está inserindo o outro como causa e significado. E aqui a reflexão é importante. Diante dos seus sonhos, dos seus projetos de vida, tem outras pessoas inseridas nisso? Há o reconhecimento da sua parte de que seus filhos estão dentro disso, de que a sua esposa está dentro disso, que seu marido, que o seu companheiro, que alguém está inserido nisso, ou apenas você? Porque a gente corre uma corrida solitária, a gente corre uma corrida apenas para ter o próprio reconhecimento. Eu já disse isso aqui em algumas mensagens, quero rapidamente dizer para você, sem gastar muito tempo, uma reflexão sociológica e um pouco da história, a respeito das gerações de trabalhadores. Nós temos a primeira geração de trabalhadores pós-guerra, que trabalha para comer. Os nossos avós trabalhavam para comer. A segunda geração de trabalhadores trabalha para ter bens duráveis, comprar uma casa, um terreno. Os nossos pais foram esses, dessa geração. Tanto isso é verdade que muitos aqui ainda usufruem da geração de bens duráveis. Moram na casa ou moram talvez num outro apartamento que foi pago com o dinheiro do terreno que a geração de bens duráveis comprou. Que era uma geração que se preocupava com o futuro, em ter uma poupança, em ter recurso. Aí vem a terceira geração de trabalhadores, que não mais trabalha para comer, não mais trabalha para ter alguma coisa, trabalha
para ter sucesso profissional, trabalha para ter reconhecimento, trabalha para ter uma carreira. E diferentemente das duas anteriores, aonde a família está inserida, na carreira de sucesso é uma corrida minha. Por isso eu não faço uma opção de casar, não faço opção de ter filhos, porque eu quero correr sozinho, é mais rápido. E Jesus aqui está inserindo o outro, vende tudo o que você tem e dá para aqueles que precisam. Para colocar aquele homem diante de uma reflexão que serve para mim e para você. Existe o próximo, o outro das nossas narrativas, ou nós corremos sozinhos? Para que todo o reconhecimento, tudo venha a ser pautado pela minha satisfação e pela minha medida. Eu contei hoje de manhã uma história familiar, eu posso contar isso porque faz parte do meu círculo, de uma pessoa querida que tinha um projeto de vida, tinha um objetivo de vida e não parava em cidade nenhuma atrás desse sonho, desse projeto, até que um dia os filhos chegaram: nós não vamos mais. Nós não vamos mais. Mas por que não? Porque esse é um sonho seu, não nosso. Você nunca nos perguntou se isso era uma coisa coletiva. Isso é muito comum acontecer com a gente coloca aquilo como uma grande necessidade, sem inserir as pessoas e sem sequer perguntar para elas se essa régua e essa medida de sucesso também é a pauta da vida delas e se também é o sonho da vida delas. Por isso que o pastor Mário Simões, que escreveu aquele livro Eu Sou o Terceiro, diz: é natural cuidarmos dos nossos próprios interesses, mas é sobrenatural cuidarmos dos interesses dos outros. Sabe qual é o problema? A gente quer ser protagonista, não coadjuvante. É exatamente o que diz a nossa cultura, uma cultura de protagonistas, que faz com que quem é coadjuvante seja inferior. E aí nós queremos ser protagonistas e queremos que todas as pessoas que estão à nossa volta sejam coadjuvantes dos nossos sonhos e projetos. É isso. Tim Keller também diz o seguinte: amar o sucesso mais do que a Deus e ao próximo embrutece o coração e torna-nos menos capazes de sentir e aprender. A gente está tão obstinado para viver essa vida de comercial, essa vida de redes sociais, essa vida onde as pessoas nos admirem, que nós não percebemos que isso nos esfriou, nos enrijeceu e embruteceu o nosso coração ao próximo. A gente não consegue mais perceber que sonho pode inserir outras pessoas, qual é o projeto, não importa. Inclusive, desculpa dizer isso aqui, uma das frases que tem me incomodado muito nesses últimos anos é a expressão: eu tenho o direito de ser feliz. O que mais me espanta é que quando as pessoas dizem isso, elas sempre falam isso em detrimento da infelicidade do outro. Você tem o direito de ser feliz, nem que isso custe a infelicidade do outro. É exatamente o que diz essa sociedade. Nem que para sua felicidade seus filhos sofram, sua esposa sofra. Que felicidade é essa? Que custa a vida dos outros? Que felicidade é essa? Que quem paga a conta da sua felicidade são as pessoas que você ama. Jesus está colocando esse homem diante dessa reflexão. Eu disse aqui de manhã, pensando nisso, que essa mensagem nos coloca diante de uma dura realidade. Que nós estamos correndo uma corrida solitária e que nós não percebemos que as pessoas, o próximo, aqueles que nós amamos, não estão nos acompanhando. Às vezes nós já demos uma volta, 2 voltas, e a gente quer que todos sigam a gente sem perceber que talvez eles não estão mais correndo a nossa corrida. Qual é a aplicação disso? Na sua narrativa de vida, há espaço para outras pessoas? No seu sonho de sucesso, no seu projeto, no seu ideal de vida, as pessoas estão incluídas?
Terceira e última consideração. Preste bem atenção no que eu vou dizer. Às vezes, o nosso materialismo e egoísmo nos impedem de vivermos grandes coisas com Deus. Vou repetir isso. Às vezes o nosso materialismo, egoísmo, essa vida centrada em si mesmo, nos impedem de vivermos grandes coisas com Deus. Você já imaginou o que esse jovem perdeu? Você já imaginou que ao escolher os seus bens, esse homem perdeu a grande possibilidade de seguir a Jesus pessoalmente, de usufruir da presença de Jesus? Talvez nós aqui, olhando a história para trás, se nós estivéssemos no lugar dele, sabendo de tudo que aconteceria, nós faríamos a opção de deixar tudo. Mas será que o nosso egoísmo, o nosso materialismo, também tem feito com que a gente perca muitas das coisas da vida? Eu compreendo que nesse texto, esse homem tinha muitas propriedades, mas na verdade, não era ele que tinha as propriedades, eram as propriedades que tinham ele. É o contrário, eram os seus bens que dominavam a mente e o coração desse homem. Há uma frase do C.S. Lewis que diz assim: a história humana é a longa e terrível história do homem tentando encontrar outro além de Deus para fazê-lo feliz. O que ele queria? Que Jesus olhasse para ele e dissesse assim: olha, a sua vida, o seu case está fantástico, o seu plano de negócio, o seu business plan está ok, você vai ser um cara bem sucedido, você vai alcançar a salvação. Jesus diz: não, falta uma coisa, vende tudo que você tem, entrega aos pobres e siga-me. E o texto diz que ele, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. A reflexão é essa: às vezes achamos que estamos conquistando, sendo que na verdade estamos perdendo. Às vezes nós achamos que nós estamos sendo bem-sucedidos, sendo que na verdade e na realidade, quando nós olhamos para trás, há uma tragédia do ponto de vista dos nossos relacionamentos. Na sua narrativa de sucesso, avalie os prejuízos de suas escolhas e o que esse sucesso te subtraiu. Talvez uma história simples, corriqueira, mas que traz um significado para nós. Às vezes acontece de eu mandar lavar o carro, e quando chove a culpa é minha, viu pessoal? Já saiba, choveu, o carro lavou o carro, sou eu. E às vezes você manda lavar o carro, manda aspirar, deixar o carro bonitinho, o cara coloca aqueles papéis, cheirosinho. Aí os filhos entram com polvilho, com Doritos, com fandangos no carro. E começa aquele negócio, e você começa aquele sermão longo, dizendo: eu não aguento mais lavar o carro, eu não aguento mais fazer isso, porque custa caro, porque eu trabalho, pago isso. Esse é o nosso discurso. Só que nós não paramos para pensar que daqui a alguns anos nós vamos olhar no retrovisor e nós vamos sentir falta daqueles meninos que comiam salgadinho, fandangos, polvilho no banco de trás. O que nós queremos? Uma vida de sucesso ou uma vida de significado? O que nós queremos? Que as pessoas olhem para nós e nos aplaudam, mesmo que isso tenha causado um prejuízo nas nossas relações? O que Jesus coloca em xeque aqui do homem é que não era a prática tão somente da lei, mas o significado da vida. E aqui eu quero terminar dizendo o seguinte, e aqui é a ênfase, a semente do texto, o conceito do texto e a lição moral. A moral da história, qual é dessa história bíblica? É que para o Evangelho de Jesus, quem eu sou é mais importante do que aquilo que eu tenho ou do que aquilo que eu faço. Qual é a moral dessa história? Que quem eu sou
é mais importante do que aquilo que eu faço ou do que aquilo que eu tenho. A moral da história é que a vida não é medida pelo sucesso na perspectiva social e religiosa, mas é medida no significado das coisas e naquilo que verdadeiramente nós somos. Termino com uma frase do Filipenses que diz o seguinte: a história bíblica irradia a certeza de que cada momento da vida tem significado. Tem significado. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, não se sinta ofendido com isso. Não precisa responder para mim, apenas pense. Se Jesus hoje chegasse para nós e dissesse o seguinte: ok, você tem vindo à igreja, ok, você tem me seguido, ok, você escuta músicas evangélicas no seu carro, ok, você lê livros evangélicos, ok, você tem lido a Bíblia, mas falta uma coisa: vende tudo o que você tem, dá aos pobres, vem e segue-me. O que você responderia? O que você responderia? Se ele chegasse para nós hoje e dissesse o seguinte: falta uma coisa, desconstrói a medida da sua vida, a forma que você está vivendo, a sua pauta, os seus alvos, os seus objetivos, e passe a viver pela minha medida, inserindo o próximo, caminhando comigo. Qual seria a nossa resposta? Feche teus olhos, eu quero orar com você. Uma das coisas interessantes que acontecem, se nós conversarmos com qualquer pessoa aqui e falarmos que diante da morte o que mais importa? Significado. Todos nós diríamos isso, mas não é assim que nós temos vivido. A gente não vive pensando no significado das coisas, nós vivemos o sucesso. E uma coisa eu posso dizer para você, nesses 14 anos de ministério pastoral, fazendo velórios quase que toda semana, ofício fúnebre, é que diante da morte só há uma coisa que nos coloca diante da medida ideal: significado. Eu nunca vi nenhuma família chorando por sucesso e reconhecendo o sucesso. Eu vi famílias chorando e reconhecendo significado. E por isso a pergunta: a sua vida é uma vida de sucesso ou uma vida de significado? Ah, pastor, é pecado ter sucesso? Não, o pecado é o sucesso ter você como uma medida de vida. E eu vou falar algo duro: Deus não chamou a gente para ser bem-sucedido. Não fique assustado. Deus chamou a gente para ter uma vida de significado. E isso é mais importante para o Evangelho. Senhor, o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe, ó Deus, que a nossa história de vida não é tão bonita como nós queremos mostrar às pessoas. Há falhas, há tragédias, há perdas. Nós ferimos, machucamos pessoas. E nós queremos trazer essa história real diante dos teus olhos e pedir que a tua graça, o teu amor, ressignifique tudo isso. Pedir, ó Deus, que o Senhor tire da nossa mente, do nosso coração, esse desejo de que as pessoas nos admirem e nos vejam como bem-sucedidas a qualquer preço. E tire de nós essa mentira do coração de que é esse sucesso que vai nos trazer felicidade, para nos trazer a palavra do Senhor em Cristo, que é o significado que é mais importante. Que a tua graça nos ensine isso, ó Deus. Tira de nós tudo o que não provém do Senhor. Ó Deus, nos dá a sensibilidade de inserirmos pessoas em nossos sonhos, em nossos projetos, em nossa vida. Nos dá a sensibilidade, ó Deus, de ouvirmos a tua voz e não deixarmos que as coisas nos impeçam de vivermos grandes coisas contigo, ó Pai. No nome de Jesus é que eu oro. Amém e amém. Amém.